Amém. Eu lembro quando eu tive uma primeira experiência com Jesus. Eu nasci no lar cristão, eu já contei isso algumas vezes, especialmente para a galera do Gol. Nasci no lar cristão, nunca fui uma pessoa de fazer, enfim, coisas ruins aos olhos humanos, sabe? Aquela coisa de aloprar quando fica jovenzinho, adolescente, aí quer experimentar as coisas. Eu nunca tive isso. Cresci no lar cristão, mas mesmo assim, nos meus 16 anos, eu tive uma experiência pessoal com Jesus. E isso mudou completamente a minha vida. Aquilo me mudou completamente. Ainda que eu tivesse nascido num lar em que meus pais conheciam o Senhor, me apresentaram coisas a respeito de Deus, o fato de eu ter tido essa experiência pessoal com Jesus fez toda a diferença na minha vida. Eu me lembro que foi numa noite, eu no meu quarto sozinho, e Deus me visitou, e eu nunca mais esqueci. Eu lembro daquele momento como se fosse ontem. Naquele momento eu pude sentir pessoalmente o amor que Deus sente por mim, não mais um amor que tinha sido ensinado a mim pelos meus pais. Eu lembro que eu sentia naqueles dias, a partir daquele momento, uma alegria inexplicável na própria pele. Não era mais uma alegria que a gente aprendia na musiquinha, na salinha das crianças, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Não, era uma alegria real, que invadiu o meu coração e fez toda a diferença de fato na minha vida. E a partir desse momento, eu fiquei apaixonado pela presença de Deus. Eu lembro que eu queria vivenciar aquilo todos os dias, eu queria experimentar a presença dele de novo e de novo. Eu queria aquilo todos os dias da minha vida. Eu buscava a presença de Deus, eu ansiava pela presença dele. E nesse tempo, uma das coisas que mais me chamava a atenção era o cuidado de Deus por mim. Ele já tinha demonstrado muitas vezes na história da nossa família quantas orações que eu vi dentro da minha casa serem respondidas, quantas orações que Deus respondia, que eu mesmo tinha feito para ele, mesmo sendo uma criança. Mas naquele tempo em que eu de fato senti que Deus estava do meu lado, eu percebia que ele se importava realmente com a minha vida. A sensação que eu tinha é que ele estava do meu lado o tempo todo. Eu lembro que eu ia para a faculdade, eu ia orando e eu era visitado pelo Espírito Santo. Eu lembro que eu estava no ônibus, às vezes nas barcas, eu precisava segurar para não chorar, para ninguém achar, enfim, que era uma coisa louca que estava acontecendo ali naquele momento. Eu ia para qualquer lugar e sentia a presença de Deus enchendo meu coração de alegria, de paz. E nesse momento eu pude constatar que Deus não apenas chama a gente, não apenas salva a nossa vida, mas Ele tem interesse em permanecer perto e manter o nosso coração firme. Deus deseja estar perto de cada um de nós e Ele deseja manter o nosso coração firme. E é por isso, meus irmãos, que Ele nos santifica. Deus nos santifica porque Ele quer trazer a gente para perto e Ele quer que a gente fique firme do seu lado. Ele anda do nosso lado e Ele deseja que a gente seja cada vez mais parecido com Ele na pessoa de Jesus. E se tem um livro na Bíblia que vai ensinar para a gente sobre isso, sobre essa ideia de que Deus deseja estar perto de cada um de nós, deseja nos santificar, esse livro é o livro de Levítico. Levítico é um daqueles livros da Bíblia que geralmente a gente gosta de passar rápido, né? A gente não gosta de ler muito. Ele às vezes parece que tem muita repetição, enfim, eu já passei por isso muitas vezes. Às vezes a gente acha ele um livro um pouco cansativo, repetitivo demais. Mas, se tem uma coisa que o livro de Levítico nos ensina, é que Deus não apenas nos chama e nos liberta, mas também e principalmente Ele nos santifica. O livro de Levítico nos ensina que Deus tem um interesse em santificar o seu povo. É em Levítico que Deus vai dar muitas instruções sobre como o povo deveria se aproximar dele, sobre como o povo deveria cultuá-lo, adorá-lo. Por mais que hoje a gente tenha uma noção já um pouco mais sólida a respeito do que é uma adoração, um culto, a gente vai aprender na palavra como Deus deseja ser cultuado. Não é para a gente fazer aquilo que a gente acha que é legal, aquilo que a gente acha que Deus vai gostar. É aquilo que Ele ensina que agrada o seu próprio coração. E é no livro de Levítico que a gente vai ver também, lá que Deus vai ensinar como o povo deveria se aproximar dEle para pedir perdão e ser efetivamente perdoado. É por esse motivo que às vezes a gente acha esse livro um pouco cansativo.
Porque é lá em Levítico que a gente vai ver em detalhes como que eram feitos os sacrifícios, como que eram os rituais, como que eram as leis cerimoniais que Deus tinha dado para o povo. Meus irmãos, Deus está se revelando aqui como um Deus distinto. Ele era o verdadeiro Deus. Ele não era como as outras divindades das nações ao redor do povo de Israel. Ele era o único e verdadeiro Deus. Ele não era um Deus inventado pelos seres humanos. Ele é o Deus real, é um Deus que se importa com a sua criação. Ele é o Deus vivo e todo-poderoso. É por isso que ele elege um povo para ser seu, ele liberta esse povo e ele então vai santificar esse povo, para que esse povo possa permanecer sempre por perto e para que ele possa continuar sempre perto. Isso que eu acabei de falar, a gente consegue perceber nos 3 primeiros livros da Bíblia. Quando a gente lê o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, é um livro que vai tratar da eleição. Deus escolhe um homem por meio do qual ele iniciaria o processo de redenção. Quem é? Vocês lembram quem é? Começa com A e termina com Abraão. Vocês lembram de Abraão? Por que Deus escolheu Abraão, não escolheu o Zezinho da terra de Ur? Por que ele não escolheu Ló? Ele escolheu Abraão, ele escolhe um homem, e ele diz que por meio dele, a sua descendência abençoaria todas as famílias da terra. Depois a gente vai ver o livro de Êxodo acontecendo, é um livro que vai tratar da libertação do povo de Deus. Deus está vendo ali o seu povo sendo escravizado pelo Egito, e ele vai providenciar então a salvação, e ele vai conduzir esse povo até a terra prometida aos seus antepassados. E aí então começa o livro de Levítico, é o livro que vai tratar então da santificação. Meus irmãos, Deus, ele não apenas chama um povo e liberta esse povo, e agora ele fala assim, vivam aí do jeito que vocês quiserem, daqui para frente. Deus não é assim. Deus tem interesse em continuar perto, então ele precisa santificar esse povo. Ele precisa mostrar aquilo que esse povo precisa fazer para que a presença dele consiga permanecer com ele o tempo inteiro. Ele é um Deus, obviamente, com desejos próprios, com sentimentos próprios, com vontade própria. Ele então agora vai ensinar ao povo como é a adoração verdadeira que agrada o seu coração. Então ele vai dar meios para esse povo, para que ele possa se arrepender quando fizer algo errado. Lembra que o povo está no meio do deserto, e aí Deus vai se revelar como Deus verdadeiro. Até então, aquelas pessoas só tinham ouvido falar por meio de tradições orais. E aí Deus então vai se revelar como o Deus Todo-Poderoso, e aí ele vai dar leis para esse povo. E aí que vão surgir os sacrifícios de uma forma um pouco mais organizada. Os sacrifícios eram os meios do povo adorar a Deus. Era um meio em que o povo poderia demonstrar arrependimento verdadeiro por todas as falhas diante dele. Deus tinha dado leis para o povo, orientações para que eles vivessem bem, para que eles vivessem de uma forma justa, para que eles tratassem um ao outro com dignidade. As leis que Deus tinha dado para esse povo eram totalmente diferentes das leis das nações ao redor. Eram maravilhosas demais para o ser humano, de fato. Eram totalmente diferentes de tudo que o ser humano estava acostumado até então. Só que surge um problema. Quando essa lei agora dada pelo Deus verdadeiro é quebrada, como que as pessoas fazem então para se arrependerem diante desse Deus? Como que as pessoas podem ter uma nova chance? Aí Deus vai ensinar, olha, é pelo arrependimento, pelos meios cerimoniais. Hoje a gente sabe que esses sacrifícios, eles eram um prenúncio do Messias perfeito que viria, do Salvador que seria o perfeito e definitivo sacrifício no nosso lugar. É por isso que o autor de Hebreus, já no Novo Testamento, vai dizer que esses sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas sombras da realidade perfeita que viria em Cristo, quando Cristo se entregasse por cada um de nós. Meus irmãos, desde a antiguidade a gente já vê um Deus cheio de graça, cheio de amor, que providencia todos os meios para que os homens possam se aproximar, para que os homens possam se relacionar com Ele, ainda que Ele seja um Deus perfeitamente santo. É nesse contexto então que está o texto que eu quero ler com vocês aqui nessa noite. Enquanto Deus está dando orientações claras sobre a santificação do povo, Ele vai dizer o que Ele diz agora em Levítico, capítulo 6, versos 12 e 13. Se você puder, acompanha comigo a leitura. O texto diz assim, Levítico 6, versos 12 e 13. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar,
não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Amém? Não deve ser apagado. Deus aqui estava instruindo o povo para que os sacrifícios fossem realizados continuamente. Não é para parar, em momento nenhum. É para vocês continuarem realizando isso na minha presença. O desejo de Deus é esse, que o fogo do altar queime continuamente. Não deve ser apagado. Não deve ser apagado. E sabe o que isso pode ensinar para a gente? A primeira lição, que é maravilhosa demais e talvez a gente não perceba quando a gente lê esse texto, é desejo de Deus oferecer perdão continuamente. Meus irmãos, é isso que a gente vai aprender no primeiro momento. É desejo de Deus oferecer perdão continuamente. Deus ordena que o fogo do altar nunca se apague, para que os sacrifícios sejam sempre feitos. Isso é óbvio, a gente está lendo aqui no texto. Mas eu pergunto a você, você sabe o que era um altar? Eu sei que talvez hoje, nas igrejas mais tradicionais, a gente associa altar talvez a um palco, a um púlpito, às vezes mais bonito. Aqui na nossa igreja é uma coisa mais simples, não tem problema. A gente associa altar geralmente a isso. Mas altar no Antigo Testamento, gente, era um caixotão de 2,20 metros por 2,20 metros, quadrado, com 1,30 metros de altura, e aí era para colocar lenha ali dentro, para tacar fogo, para que as ofertas fossem feitas. É tipo uma churrasqueirona grandona. É isso que é altar. Ali aconteciam os sacrifícios, e Deus está falando que isso deve acontecer diariamente. E eu pergunto a você, para que serviam os sacrifícios? Meus irmãos, primeiro, era para perdão dos pecados. Tanto é que em Levítico a gente vai ver que a primeira orientação de Deus a respeito dos sacrifícios era sobre o holocausto. Era uma forma da pessoa poder ser aceita diante de Deus, depois que Deus vai falar das ofertas, depois que Deus vai falar da adoração a Ele. Isso é incrível demais, irmão, sabe por quê? Veja, quando você lê o Êxodo, você vai perceber que Moisés tinha uma intimidade gigantesca com Deus. Ele era considerado um amigo de Deus. Ele falava com Deus com tanta intimidade que o texto vai dizer que era como se ele falasse face a face. É uma expressão que a Bíblia vai utilizar para dizer tamanha era a intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus falava diretamente com ele. Só que no Êxodo, quando Deus começa a dar todas as orientações a respeito do tabernáculo, como que deveria ser, como deveria ser construído, assim que Deus institui todo esse sistema sacrificial, sabe o que a gente vai ler no último capítulo, lá nos últimos versos de Êxodo? Que agora Moisés precisa sair da presença de Deus. Ele agora não pode mais se aproximar como ele se aproximava antes. Deus está revelando aqui para a gente a santidade dele. Que Deus é esse? É o Deus Todo-Poderoso. A gente não pode se aproximar de qualquer jeito, mesmo alguém que era considerado um amigo de Deus. E fica a pergunta para a gente, como então a gente pode se aproximar desse Deus? Nem Moisés mais pode, por meio desse sistema que Deus cria. E a primeira coisa então agora em Levítico, que Deus vai falar, olha, é assim que vocês vão fazer os sacrifícios para arrependimento de pecado. Isso ensina para mim e para você que Deus deseja oferecer sempre o seu perdão. Deus deseja oferecer sempre o seu perdão. Os sacrifícios, irmãos, eram também para adoração. Mas como a gente pode adorar a Deus, como a gente pode se aproximar desse Deus com o pecado aqui dentro, sem ser confessado, sem ser perdoado de fato? Deus precisa resolver esse problema antes. E Ele vai ensinar como esse problema então é resolvido. Irmãos queridos, a forma como Deus se relaciona com o seu povo é incrível. É maravilhoso demais. A gente tem a tendência a pegar às vezes um texto como esse para falar assim, poxa, o fogo no altar tem que estar sempre aceso. E a gente tenta trazer isso para a nossa vida, para o nosso coração. Poxa, o fogo tem que estar sempre aqui, aceso, tem que estar sempre queimando. Na nossa vida a gente não pode desanimar, mas esse texto aqui, meus irmãos, não está falando disso. Não está falando de uma vida nossa mais aquecida com Deus, de uma vida mais animada diante da presença de Deus, não. O fogo continuamente aceso no altar vai remeter a gente a um Deus nos desejando. Esse fogo diz mais sobre Deus do que sobre a nossa postura diante dele. O fogo queimando constantemente no altar nos ensina que o Deus Criador de todas as coisas deseja sempre oferecer o seu perdão.
E Ele está sempre convidando a gente à sua adoração. É por isso que Jesus, no Novo Testamento, Ele substitui de forma perfeita o altar. O autor de Hebreus vai ensinar isso para a gente. Quando a gente lê Hebreus, capítulo 13, verso 15, o texto vai dizer que, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Meus irmãos, agora na nova aliança, depois do sacrifício de Jesus, Ele agora substitui o altar. Jesus é o altar hoje, para cada um de nós. Quando a gente canta aqui, ó, venha ao altar, a gente está falando literalmente, venha até Jesus. Ele é o altar perfeito agora aqui na nova aliança. É Jesus que cumpre exatamente os requisitos do propósito do altar. É Jesus que hoje perdoa a nossa vida de forma perfeita. Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele é quem convida cada um de nós a uma adoração verdadeira, uma vez que Ele é quem reconcilia a nossa vida com o Pai. É por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar a cada um de nós a sermos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus lá em Romanos. Se Jesus é um altar perfeito, quem são os sacrifícios agora? Porque em Jesus não há mais necessidade de sacrifício físico. O animalzinho não precisa mais morrer, porque ele já se entregou uma única e definitiva vez. Mas eu e você somos chamados a viver agora como quem se entrega de uma forma sacrificial, por amor a esse Deus, porque hoje a gente está entendendo tudo o que acontece quando Jesus dá a vida no nosso lugar. A gente agora se entrega de forma sacrificial porque a gente agora entende que a gente foi perdoado de uma forma perfeita. Isso agora faz todo sentido para o nosso coração. Meus irmãos, hoje, quando a gente se entrega, a gente está, na verdade, respondendo a esse amor que Deus tem por cada um de nós. Esse Deus é um Deus que sempre perdoa. A pergunta que precisa ficar aqui dentro é: como eu não vou me entregar a esse Deus? Como eu não vou dar tudo agora em resposta ao amor desse Deus por mim? Eu continuo tendo que matar os meus desejos pecaminosos diariamente. Eu continuo sendo chamado a me negar, a tomar a minha cruz. Por isso que eu preciso sim ir para o altar todos os dias. Ó, venha ao altar. Eu tenho que ir para esse altar todos os dias da minha vida, como uma entrega a esse Deus que sempre me perdoa. Fogo queimando continuamente é o mesmo que ter um meio de oferta de perdão contínuo. Ele é um Deus que se deixa aproximar. É um Deus que traz a gente para perto, meus irmãos. É por isso que Ele perdoa os nossos pecados. É porque Ele nos ama com um amor que é inexplicável. Oferta em hebraico é korban. A gente já leu isso, enfim, em alguns trechos da Bíblia. A gente lê isso. Korban. Korban significa literalmente o que se traz para perto de Deus. Quando a gente traz uma oferta, a gente está se aproximando desse Deus para trazer algum presente, alguma coisa, enfim, como uma forma de gratidão a Ele. O fato de Deus permitir que os israelitas se aproximem dEle para trazer presentes, para trazer ofertas, revela exatamente a sua misericórdia. Apesar das pessoas serem pecadoras, serem rebeldes, serem obstinadas, Deus institui desde lá de trás, desde lá do Antigo Testamento, um sistema sacrificial, por meio do qual o povo podia se reconciliar com Ele. Meus irmãos, que Deus é como o nosso Deus, que Deus é como o nosso, um Deus que ama a gente com um amor que é inexplicável. É por isso que o salmista vai exclamar algo que é lindo demais. Salmo 77, versos 13 ao 15. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, resgataste o teu povo, salvaste o teu povo, os filhos de Jacó, de José. É exatamente assim que Deus é, meus irmãos. Um Deus que ama, um Deus que resgata, um Deus que traz a gente para perto, um Deus de santidade. Eu e você não poderíamos nos aproximar. Ainda assim, Ele nos redime, Ele salva a gente, perdoa todos os nossos pecados. Meus irmãos, sério, nenhum ser humano seria capaz de inventar um Deus assim. Quem conseguiria inventar um Deus tão amoroso quanto o Deus verdadeiro? É desejo de Deus nos oferecer perdão continuamente.
E uma vez que Ele dá para a gente os meios para que Ele possa nos perdoar, Ele deseja então ser adorado. E aí a segunda lição que a gente vai destacar aqui é propósito de Deus ser adorado. Os sacrifícios também eram para adoração. Era por meio dos sacrifícios que o povo ofertava a Deus e agradecia pelas bênçãos. Tantas bênçãos recebidas. Era um Deus que cuidava do seu povo. Manter o fogo aceso continuamente no altar era também uma forma de Deus se deixar ser adorado continuamente. E isso, meus irmãos, é um aspecto da sua bondade. Preste atenção no que eu vou falar a partir de agora. O fato de Deus nos fazer para a sua adoração é exatamente o que mostra que Deus é bom. E eu vou tentar explicar isso aqui. Eu já falei algumas vezes isso para a galera do Gol, para os jovens aqui. E isso é lindo demais. John Piper é um teólogo, pastor, que vai desenvolver um pouco melhor essa teologia, que é chamada de teologia do prazer. Mas ele vai dizer o seguinte: Deus, ao buscar o louvor do seu nome no coração do seu povo, Ele ordena exatamente aquilo que completa a sua alegria. Quando Deus exige louvor, quando Deus pede para que a gente cante louvores ao seu nome, Ele está exatamente nos ensinando, nos dando meios para que a gente de fato seja feliz de verdade, porque nós fomos criados dessa forma, para Deus, para a glória dEle. A ideia de Deus nos fazer para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração, tem justamente a ver com o seu amor. A pergunta que a gente precisa responder é a seguinte: o que Deus poderia nos dar para o nosso prazer, que provasse que Ele é um Deus que nos ama? Sabe qual é a resposta a essa pergunta? Ele mesmo. Sabe o que Deus pode te dar que prova que Ele se importa com a sua vida e Ele quer que você justamente tenha uma vida prazerosa, satisfeita? Ele mesmo. Quando Ele dá para a gente dele mesmo, Ele está dando para a gente o que existe de melhor em toda a criação. Aí o John Piper vai chegar à seguinte conclusão: se Deus nos privasse do louvor do seu nome, do louvor que a gente deve dar a Ele, Ele seria um Deus mau, porque Ele não deixaria que a gente fizesse aquilo que mais alegra o nosso coração. Meus irmãos, vocês conseguem perceber a profundidade, a maravilha que é isso? Deus nos fazer para a sua adoração é exatamente o que prova o quanto Ele nos ama. Tem gente que às vezes pensa de um jeito errôneo essa ideia de Deus criou a gente para o seu louvor, né? Pensa assim: poxa, que Deus arrogante é esse? Que Deus vaidoso, né? Ele nem precisa, mas Ele quer que a gente adore. Meus irmãos, Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele faz isso porque Ele se importa com a nossa vida. Ele conhece o nosso coração. Então Ele mostra para a gente exatamente o que a gente precisa fazer para que a gente viva cheio de prazer, para que a gente viva cheio de alegria. Ele seria mau se Ele não nos desse dele próprio, ou se Ele afastasse a gente do seu louvor. Mas Ele não é, Ele é um Deus bom. É por isso que a primeira coisa que Ele faz quando liberta o seu povo da escravidão é santificar o povo e ensinar o povo a adorá-lo, porque Ele se importa com o seu povo, Ele ama o seu povo. Vocês lembram quando Ele pede para Moisés ir falar com o faraó? O que Ele pede para Moisés falar com o faraó? Olha, deixa o meu povo sair para que me preste culto lá no deserto. Deus não fala assim: liberta o povo porque eles já estão cansados da escravidão. Não é só isso, é para que o povo possa adorar. E a adoração é algo imprescindível para a nossa vida, meus irmãos. Manter o fogo do altar sempre aceso é Deus nos revelando o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. É por isso que Ele vai dizer: olha, não deve ser apagado. Mantenham o fogo continuamente aceso, não deve ser apagado. O povo vai sempre ter um meio para ser perdoado, para me adorar. Eu sou um Deus bondoso, eu sou um Deus cheio de graça, eu sou um Deus cheio de amor. É por isso que o nosso coração se alegra quando a gente louva esse Deus. À medida que a gente louva, o nosso coração se enche de alegria e prazer, porque Ele foi feito para isso. Nós fomos feitos para a adoração, meus irmãos. Faz parte da nossa essência adorar a Deus, e isso gera em nós esse sentimento de completude, esse sentimento de satisfação plena. Você já passou por aquela situação em que às vezes você está num momento difícil da vida, às vezes alguma preocupação grande, alguma coisa acontecendo na sua família, alguma coisa acontecendo na sua vida, mas de repente você para tudo e começa a louvar?
Às vezes dentro do seu carro, às vezes na sua casa, em algum cômodo, às vezes aqui na igreja, você começa a louvar, apesar do que está acontecendo, e o seu coração começa a se alegrar, e você começa a sentir um prazer que você não consegue explicar. Isso acontece porque nós fomos feitos para adoração, e a gente começa a sentir uma paz inexplicável, e de repente os problemas começam a ficar tão pequenos. Que Deus é esse? Esse é o Deus que nos criou para Ele mesmo. Essa, meus irmãos, é a essência da vida que o próprio Deus criou para cada um de nós. Uma vida em que Ele é adorado, à medida em que Ele é adorado, Ele revela o seu amor, justamente porque não haveria nada melhor para Ele nos dar do que isso, e isso gera em nós o prazer da nossa alma, que foi criada para esse Deus que é bom. É propósito de Deus ser adorado. E isso é o que vai provar o seu amor por cada um de nós. A terceira lição: cabe a nós a busca contínua pela presença do Senhor. Cabe a cada um de nós, meus irmãos. Naquele tempo, essas palavras de Deus foram dadas para os sacerdotes. Cabia ao sacerdote colocar a lenha para manter sempre o fogo aceso. Veja, tudo que a gente está falando até agora, Deus queria que a chama do altar ficasse sempre acesa, Ele queria sempre oferecer o seu perdão, Ele queria sempre ser adorado, mas era para os sacerdotes sempre colocarem a lenha lá, era para ser algo diário, todos os dias, todo dia pega a lenha e bota, todo dia pega a lenha e bota, todo dia acordou, pega a lenha e bota, para que o fogo não se apague, porque sem lenha não tem fogo, sem fogo não tem sacrifício, sem sacrifício não tem perdão nem adoração, e a gente precisa disso. E aí eu te pergunto, agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, quem são os sacerdotes? Somos nós, meus irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você hoje somos os sacerdotes que precisam sempre colocar a lenha nesse altar. O fogo não deve ser apagado. Isso vale para os nossos dias, meus irmãos. O fogo não deve ser apagado. Eu e você hoje somos convocados a continuar colocando lenha no altar. Isso cabe a nós, irmãos. E isso não tem a ver com uma disposição mais animada do nosso coração, não. Não é isso. Isso tem a ver com a gente se aproximar da presença do nosso Deus. Ele é o verdadeiro altar. O fogo que mantém continuamente aceso o perdão do nosso Deus por cada um de nós. O altar que hoje é Jesus Cristo. É isso que vai fazer o nosso coração ficar em chamas. À medida que hoje eu e você nos aproximamos, colocando lenha nesse altar que é a presença de Deus, aí sim o nosso coração vai se aquecer, porque agora a gente está na presença do nosso Senhor. Não é a gente que aquece o nosso próprio coração, a gente não consegue fazer isso. É o Senhor quem faz isso em cada um de nós. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. Se nós nos aproximarmos do nosso Senhor, sempre em arrependimento e em adoração, nós necessariamente vamos ter o coração em chamas. Essa busca contínua hoje cabe a nós. Isso que hoje é colocar a lenha todos os dias no altar. Eu e você somos chamados a fazer isso. Se a gente hoje não tem se aproximado do nosso Deus, a gente está perdendo tempo, meus irmãos. Cabe a nós a busca contínua pela presença do Senhor. Eu queria trazer algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, não mantenha pecados no coração. Não mantenha pecados no coração. A gente acabou de ver o tamanho da bondade, da graça do nosso Deus desde sempre. Não é só no Novo Testamento. Deus sempre foi gracioso, Deus sempre foi bondoso. Deus deseja oferecer perdão. No passado, Ele queria que o altar ficasse sempre aceso, que a chama ficasse sempre acesa. Depois, Ele vai elevar isso ao ápice em Jesus. Em Jesus, o próprio Deus se faz homem justamente para que todo pecado possa ser perdoado de uma vez por todas. Se a gente tem um Deus assim, a gente pode e deve se arrepender de todo e qualquer pecado. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite.
Não ouça a voz de Satanás dizendo que você não presta, dizendo que não tem perdão mais para a sua vida. Pare de ouvir essa voz enganosa que não vem de Deus. Você pode, meu irmão, você pode, minha irmã, em nome de Jesus, vencer todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado. Para de ouvir a voz de Satanás dizendo que aquele pecado não tem mais jeito na sua vida. Tem sim, e Deus mostra para a gente que tem. Eu e você podemos, meus irmãos. Isso é possível. Deus não pediria algo para cada um de nós que fosse impossível. Eu espero que até esse momento você tenha entendido o quanto Deus ama a sua vida. O quanto Deus se importa com você, o quanto Ele quer estar perto de você. O quanto Ele deseja que você viva todos os dias do seu lado. É possível, meus irmãos, a gente viver hoje de uma forma santa. Ser santo não é ser uma pessoa certinha, não. Ser santo também não é ser uma pessoa calminha, mansa, não tem a ver com personalidade. Ser santo tem a ver com a posição que a gente tem hoje diante de Deus. A gente já foi separado por Ele, a gente já foi regenerado, e tem também a ver com um processo de aperfeiçoamento. Enquanto a gente caminha, o Espírito Santo realiza uma obra no nosso coração em que a gente se torna mais parecido com Jesus. Isso é caminhar em santificação, e é isso que Deus deseja de mim e de você. É por isso que eu e você conseguimos, no nome de Jesus, dizer não para as coisas que Deus não quer para a nossa vida. E Deus às vezes nos ensina que algumas coisas são nocivas para a gente. Não é porque Ele é mau, não é porque Ele não se importa, pelo contrário. Quando Ele diz que a gente não deve fazer algo, é por amor. Isso já está provado em toda a palavra, meus irmãos. Isso é para o nosso bem. Você pode ter certeza. E aí, de uma forma bem prática, como eu faço então para viver em santidade? Meus irmãos, a gente precisa ir para as coisas básicas da vida cristã. Primeira coisa essencial, a gente precisa ler mais e mais a nossa Bíblia. Isso aqui, meus irmãos, é uma preciosidade que a gente tem e a gente precisa ler todos os dias. É a palavra de Deus que vai moldar os nossos pensamentos, que vai alinhar a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de reagir às coisas dessa vida. É essa palavra aqui que vai separar cada vez mais o nosso olhar das coisas que desagradam a Deus. É essa palavra aqui que vai santificar cada vez mais os nossos desejos, cada vez mais os nossos pensamentos, toda a nossa mente. A gente precisa ler todos os dias. Isso aqui faz toda a diferença na nossa vida, meus irmãos. Outra coisa que a gente precisa fazer é orar cada vez mais. Eu e você precisamos orar. É na oração que a gente se aproxima de Deus. É orando que a gente se torna mais parecido com Jesus. Jesus, o Deus encarnado, orava. Eu e você somos chamados a orar também. É orando que o nosso coração se aquieta em meio a tantas coisas que roubam a nossa paz. Outra coisa que é importante, irmãos, que ajuda a gente no processo de santificação: jejum. Eu e você precisamos jejuar. É jejuando que você vai encontrar algumas respostas que você deseja na sua vida. É jejuando que você vai se fortalecer para vencer alguns pecados que hoje parecem ser impossíveis de serem vencidos. De verdade, eu estou falando aqui de jejum mesmo, jejum de você deixar de comer e você orar mais e ler mais a Bíblia. Não é dieta não, tá, irmãos? Não é assim, você se sacrificar, hoje eu fiquei sem comer, eu jejuei. Não, é você jejuar, mas para orar mais, para ir para a presença de Deus e deixar que Ele fale ao seu coração. Você pode ter certeza que se você fizer isso na sua vida, você vai conseguir vencer todo e qualquer pecado. Comprometa-se a viver em santidade, abandone todos os pecados, viva perto do Senhor. Veja, meus irmãos, Ele deseja que a gente se arrependa. Às vezes a gente pensa assim: caramba, mas eu caio tanto, não tenho nem cara para falar com Deus agora. Vou falar com Ele de novo, aquele pecado que eu caí de novo. Meus irmãos, o que a gente está falando essa noite toda é que existe um Deus que Ele ama tanto a gente, que Ele deseja oferecer perdão continuamente. O que Ele mais quer é que a gente se arrependa, o que Ele mais quer é que a gente abandone todo o pecado, para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa viver em santidade.
É isso que Ele quer de cada um de nós. Então se aproxime desse Deus, na certeza de que Ele vai te perdoar sim, e você vai vencer em nome de Jesus todo e qualquer pecado, meus irmãos. Segunda aplicação, volte a adorar com alegria e desejo. Nunca se esqueça que o desejo de Deus, de ser adorado, é exatamente um aspecto da sua bondade, como a gente falou aqui essa noite. Meus irmãos, se Deus nos privasse da sua adoração, se Deus nos privasse, nos afastasse do seu louvor, Ele seria um Deus mau. É justamente por Ele ser bondoso, é justamente por Ele se importar, é simplesmente por Ele nos amar que Ele nos ensina que o adoremos. Então faça isso com alegria, faça isso com todo o seu coração, com todo o entusiasmo, com toda a força. Use os momentos de louvor com música aqui nos cultos para cantar com toda a sua alegria, para declarar coisas que são verdadeiras a respeito de Deus, o Deus que nos ama com um amor maravilhoso. São esses os adoradores que Deus quer, aqueles que realmente desejam adorar. Eu sei que nem sempre a gente está com aquela animação que a gente gostaria, aquela animação pós-retiro, sabe? A gente às vezes volta de retiro, com o coração aquecido, a gente quer mais e mais da presença de Deus, a gente quer mais e mais ler a Bíblia e orar. A gente gostaria que todos os dias da vida fossem assim, que a gente tivesse esse ânimo, mas infelizmente isso não acontece. Agora, se a gente faz uma análise sincera do coração e a gente percebe que a gente está realmente desanimado diante de um Deus que é tão bom assim, meus irmãos, a nossa postura não pode ser aquela falsa honestidade, sabe? Do tipo assim, pô, estou desanimadão mesmo, então nem vou louvar, porque, pô, esse tipo de louvor nem agrada o coração de Deus. Meus irmãos, não é essa postura que nós como crentes deveríamos ter. Se a gente faz uma análise sincera do nosso coração e percebe que a gente está desanimado, a gente tem que fechar o nosso olho, tem que se arrepender de verdade e falar, Senhor, me perdoa porque o meu coração está assim. Senhor, como eu pude deixar o meu coração chegar a esse estado, Senhor? Você é um Deus tão bom, você me ama tanto. Olha o que Deus fez por cada um de nós, meus irmãos. Ele deu a própria vida numa cruz. Jesus vai ser homem para sempre por amor a mim e a você. E aí a gente pensa nessas coisas e fala, Senhor, me perdoa, me ajuda, por favor, Senhor, agora a te louvar com alegria, me ajuda, Senhor, a levantar as minhas mãos na sua presença, para que você seja a coisa de fato mais valiosa, mais preciosa em toda a minha história. Por favor, Senhor, me perdoa pelo pecado da frieza do meu coração. É assim que a gente precisa agir, meus irmãos. É isso que Deus ensina a cada um de nós. Volte a adorar com alegria e desejo. E por fim, a terceira aplicação, mantenha a chama acesa. Deus desejava que o altar ficasse sempre aceso. Ele queria oferecer o seu perdão continuamente, e Ele ainda quer hoje, meus irmãos. Ele queria ser sempre adorado, e Ele ainda quer hoje. Mas era para os sacerdotes colocarem a lenha sempre lá, todos os dias. É para ser algo diário, é para ser contínuo. Sem lenha não tem fogo, sem fogo não tem sacrifício, sem sacrifício não tem perdão nem adoração. Então faça tudo o que você puder para que a chama permaneça acesa. Quais são as lenhas que mantêm o fogo aceso hoje? Eu diria alguns aqui, para a gente aqui essa noite. Por exemplo, ser intencional. Eu preciso ser intencional, preciso ter intenção. Nem sempre o meu coração mal, endurecido, vai ter esse desejo. Eu gostaria que fosse todos os dias assim, mas nem sempre. Então eu preciso ser intencional. Às vezes eu chego em casa cansado, mas eu penso assim, Senhor, eu preciso te buscar. E aí eu vou para o quarto então e eu busco esse Deus. Quando eu sou intencional, eu estou colocando lenha no altar. Uma outra forma, buscar a Deus diariamente. Quando eu busco a Deus, lendo a palavra, orando mais, eu estou colocando lenha. Sempre que eu estou em comunhão com a igreja, eu estou colocando lenha. Você já viu quando você faz assim churrasco e vê aquele monte de carvão junto, pegando brasa, eles ficam ali um tempão e tal. Se você tira um pedacinho daquela brasa acesa e joga ela para longe, aquela brasa ela se apaga bem rápido. A brasa que fica distante das outras, ela se apaga rápido. Isso é um ensinamento para mim e para você. Se a gente se afastar da comunhão com os nossos irmãos, com a nossa família da fé, meus irmãos, a gente tende a ficar frio diante de Deus. Quando a gente se reúne para cultuar a Deus, quando a gente vem estar em comunhão, nos cultos de domingo e nas células, a gente está colocando lenha também. Quando a gente serve
no corpo de Cristo, quando a gente se propõe a ser usado por Deus para ser bênção dentro da igreja local, a gente está colocando lenha nesse altar. Tem gente que às vezes pensa assim, poxa, eu estou meio cansado já de servir e tal, tem sido meio cansativo. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar um tempo, vou me afastar desse ministério aqui, para eu descansar, depois eu volto. Meus irmãos, isso nunca deu certo, nunca funcionou com ninguém. É exatamente o contrário. Quando você começa a servir, mesmo quando você está fisicamente cansado, você vai ver que o seu coração vai se alegrar, porque você está sendo útil nas mãos de Deus. É na comunhão com a igreja local, é com o serviço que o coração se aquece. Volte a se encantar com Jesus, a servir, a participar da igreja, a adorar com todo o seu coração, meus irmãos. É assim que a gente coloca lenha para que o fogo continue sempre aceso. Quero concluir aqui, lembrando o que eu comecei falando aqui. Deus não apenas nos chama e nos salva, mas Ele tem um interesse especial em permanecer perto e manter a gente firme, manter o coração de cada um de nós aquecido. É por isso, irmãos, que Ele nos santifica, Ele anda do nosso lado e Ele deseja que a gente seja cada vez mais parecido com o seu Filho Jesus. No passado, lá no Antigo Testamento, Deus exigia que o altar permanecesse sempre aceso. Mas agora no Novo Testamento, o autor de Hebreus vai ensinar que todo esse sistema sacrificial era apenas uma sombra do perfeito sacrifício que aconteceria em Jesus. Isso é maravilhoso demais. Sabe por quê? Assim que Jesus dá a própria vida, morre e ressuscita, o que vai acontecer, meus irmãos? O Espírito Santo vai vir alguns dias depois, certo? O Espírito Santo vai ser derramado sobre a igreja. Vocês lembram como foi a inauguração da vinda do Espírito? A gente lê isso lá em Atos, no capítulo 2. A gente vai ver que a igreja estava reunida, orando, e de repente eles ouvem um som muito alto, e aí vem Atos 2, versos 3 e 4, que diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí o que vai acontecer depois desse episódio? O apóstolo Pedro vai se levantar cheio de coragem, porque ele agora está cheio do Espírito Santo e ele vai pregar. Vocês lembram disso, meus irmãos? O que vai acontecer depois da pregação dele? Muitos ouvem aquilo e perguntam, o que a gente vai fazer então agora? E o apóstolo Pedro responde a eles, vocês têm que se arrepender, arrependam-se. E aí, quando eles se arrependem, eles são batizados, eles são incluídos na família da fé. Sabe o que eu quero que você perceba, meus irmãos? No Novo Testamento, o padrão de Deus continua. A gente tem o altar, que é Jesus, o altar perfeito. A gente tem também o fogo, que é o Espírito Santo. E o que isso faz com o povo? O povo é levado ao arrependimento, como um sacrifício vivo. E então ele é trazido para perto, para a família de Deus, depois que eles são batizados. O que antes era uma sombra lá em Levítico, agora que em Jesus, por meio do Espírito, se torna o modelo perfeito da vida que Deus deseja. Arrependimento verdadeiro, definitivo e proximidade de Deus, reconciliação. Meus irmãos, Jesus é o altar perfeito que nunca vai ser destruído. O Espírito Santo é o fogo perfeito que nunca mais vai se apagar. Deus continua desejando oferecer o seu perdão. Ele continua tendo como propósito trazer cada um de nós para perto para que a gente o adore com todo o coração. Só que agora Ele faz isso de um modo perfeito e definitivo. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. Como não adorar a esse Deus para sempre? Toda glória seja dada ao nosso Deus, amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Muito obrigado pelo Deus maravilhoso que você é, Senhor. A forma como você se revela, como você faz as coisas, a forma como você nos ama, Senhor, nós não conseguimos entender esse amor tão grande que o Senhor tem por cada um de nós. Muito obrigado por ser um Deus tão amoroso, por ser um Deus que se importa com a nossa vida, Deus. Que todo o nosso coração e toda a nossa vida se inclinem a você, Senhor, como uma resposta de gratidão por tudo que você já fez por cada um de nós. Receba a nossa adoração nessa noite aqui nesse lugar, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. A gente agora vai